Fala pessoal, então nesse ponto a gente vai falar sobre o balanço financeiro. A gente vai dar uma enfatizada, lembrar alguns conceitos que a gente já estudou na Lei 4.320 sobre o balanço financeiro, mas o nosso enfoque aqui é basicamente a estrutura do balanço financeiro e as informações do balanço financeiro que estão disponibilizadas no MCASP, no novo MCASP, e também nas novas normas de contabilidade aplicada ao setor público, NBC TSP, tá legal? Então vamos lá para a gente já começar a estudar esse ponto importante que é o balanço financeiro. Bom, então a gente vai lembrar aqui do conceito, né, do balanço financeiro, que está lá na Lei 4.320, que o balanço financeiro ele demonstrará as receitas e despesas, no caso específico, as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugando com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Então, gente, o balanço financeiro ele é bem simples, né? Ele vai evidenciar a movimentação do caixa do governo, né? Tudo que entrou, tudo que saiu, o saldo inicial e o saldo final. Então, ele é um demonstrativo assim bem fácil da gente visualizar a princípio, né? Então, o que a gente visualiza lá no famoso balanço financeiro? Então, você aqui da tela, para facilitar um pouquinho essa visualização. Então, sempre é importante destacar, ó, é bem simples. O caixa inicial, e aí você vai ter os recebimentos. Durante o ano nesse caixa, né? Depois dos recebimentos, claro, você vai ter lá os pagamentos. E por fim, você vai ter o caixa final. Então, basicamente, essa é a estrutura do balanço financeiro. O caixa, as informações constantes do balanço financeiro. O caixa inicial, os recebimentos, só para lembrar, tá, gente? Esses recebimentos aqui, eles são recebimentos de natureza orçamentária e extra-orçamentária, ou seja, que decorrem de operações previstas no orçamento ou não. E os pagamentos também são de natureza orçamentária e extra-orçamentária, ok? É importante visualizar aqui, no caso específico da Lei 4.320, ela chama o caixa inicial de saldo do exercício anterior, e o caixa final de saldo para o exercício seguinte. Maravilha? Então, lembrar que é uma demonstração que não envolve só operações orçamentárias, envolve também recebimentos e pagamentos de natureza extra-orçamentária. Maravilha? Então, é isso que a gente tem que visualizar. E no final, acho que é o mais difícil da gente visualizar é a questão do parágrafo único. Porque o parágrafo único, ele fala assim, os restos a pagar do exercício serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Só quero aqui lembrar, tá, gente, que esse artigo aí é cópia fiel da Lei 4.320 que está lá que está disponível lá na internet. Então, assim, inclusive, como é uma lei de 64, ela ainda não está no novo código, né, da língua portuguesa, então você verifica aí que extra-orçamentário tem hífen, né, mas que isso já mudou, mas a lei está lá, é cópia fiel do que foi publicado quando da entrada em vigor da Lei 4.320, ok? Então, gente, só para a gente destacar essa questão dos restos a pagar, por que existe isso? Né? Os restos a pagar têm que ser computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. É porque quando o balanço financeiro é feito, esse balanço financeiro no final do ano, ele coloca como pagamento extra-orçamentário a despesa empenhada. Porém, nem toda despesa empenhada foi paga. Né? A gente sabe que nem toda despesa que foi empenhada no ano foi paga. Tanto que a diferença entre a despesa empenhada é a inscrição dos restos a pagar. Então, para não dar um desfalque, né, uma diferença no balanço financeiro, ou seja, para ajustar o balanço financeiro, é colocado como receita extra-orçamentária a inscrição, tá, gente? A inscrição em restos a pagar, que é exatamente aquela despesa empenhada que não foi paga. É como se fosse uma compensação. Se você coloca como pagamento uma despesa que não foi paga, você tem que colocar como recebimento uma receita que não foi recebida. Então,
esse parágrafo único é como se fosse uma marretada que é dada no balanço financeiro para ele fechar. Porque se de um lado você bota despesa que não foi paga, do outro lado você tem que botar receita que não foi recebida. Por isso que a inscrição em restos a pagar é considerado, né? Ele tem que ser computado na receita extra-orçamentária para compensar a sua inclusão na despesa orçamentária. Maravilha, turma? Então, basicamente, esse entendimento que a gente tem que trazer aí da Lei 4.320, já para começar a entender a questão do balanço financeiro. Bom, então vamos estudar agora, né, o balanço financeiro de acordo com o que é disponibilizado, né, informado lá no MCASP, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Então, de acordo com o MCASP, o balanço financeiro ele é composto por um único quadro. Então, só para a gente lembrar, o balanço orçamentário, né, o MCASP ele divide o balanço orçamentário em 3 quadros. Agora, o balanço financeiro não, ele é composto de um único quadro que vai evidenciar o quê? A movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando. Então, o que vai ser demonstrado no balanço financeiro de acordo com o MCASP? Então, ele vai lá discriminando vários itens, né? As receitas orçamentárias realizadas, né? Só para lembrar que é realizada aqui nesse caso é a arrecadada, e a despesa orçamentária executada, que nesse caso é a empenhada. E aí ele fala que essa demonstração da receita realizada e a despesa orçamentária executada tem que ser por fonte, destinação de recursos, discriminando em ordinárias e vinculadas. Então, o balanço financeiro ele vai ter que segregar tanto a receita quanto a despesa em ordinária e vinculada. Agora, o que é isso, né? Receita e despesa ordinária e receita e despesa vinculada. Então, só para a gente fazer aqui essa visualização. Então, a gente tem lá a receita e a despesa orçamentária. E aí, nesse caso, ela pode ser ordinária, né? E vinculada. Então, assim, bem simples, tá, gente? A receita orçamentária ordinária é a não carimbada. E a receita e despesa vinculada é a carimbada. Porque a gente tem vários tipos de receita e despesa, várias dessas que a lei direciona onde tem que ser gasta. Então, por exemplo, Previdência, recursos da Previdência, elas só podem ser gastas com despesas, com pagamento de benefícios previdenciários. Então, é uma receita que já nasce carimbada. E o balanço orçamentário tem que identificar as receitas vinculadas com Previdência e, na hora de colocar lá as despesas realizadas, as despesas orçamentárias vinculadas com a Previdência. Então, basicamente, é isso que o MCASP determina em relação ao balanço financeiro, que tanto a receita quanto a despesa seja segregada em ordinária, que são aquelas não carimbadas, que podem ser gastas com qualquer despesa, e as vinculadas, que são as carimbadas, que só podem ser gastas com que são aquelas despesas que só podem ser gastas com uma determinada receita, ou vice-versa, entendeu? Elas têm uma destinação legal, são as receitas que entram nos cofres públicos, mas já entram com uma destinação legal e não podem ser desviadas, por isso que elas são carimbadas. Eu vou sair aqui da tela para facilitar essa visualização, então só para a gente entender alguns exemplos, né? Por exemplo, gasto como exemplo aqui, né? Gasto com educação. Lembrar que 25%, né, o Estado tem que aplicar com educação, cada ente tem um limite com educação. Outro exemplo, né, que eu acabei de falar aqui, Previdência, que é o exemplo mais fácil, né, os recursos da Previdência são carimbados. Por exemplo, operação de crédito, também são recursos carimbados, porque geralmente o empréstimo é feito para pagar uma determinada despesa, né? Então, é um recurso carimbado. Outro exemplo, alienação de bens. E aí tem que lembrar, né? Quando o governo vende um bem, ele não pode gastar com qualquer despesa. Lembra do artigo 44 da LRF? Ele só pode gastar com despesa de capital, né? Claro, tem uma exceção que é só se for destinado de recursos de previdência. Mas aí, na verdade, a alienação de bens, esses recursos são
vinculados, não pode ser gasto com qualquer coisa. Então, por isso que eles têm que ser discriminados lá como vinculados e não recursos ordinários, porque recursos ordinários somente aqueles que podem ser gastos com as despesas que a lei determinou, ok? Então, além dessa diferença, né, de segregação em ordinário e vinculado, o balanço financeiro também tem que trazer os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários, que a gente já estudou, né? Aí não muda nada. E aqui vai a principal diferença, que é o MCASP em relação à Lei 4.320. O MCASP fala que as transferências financeiras, elas também têm que ser destacadas no balanço financeiro. Então, ele fala lá que as transferências financeiras, tanto recebidas como concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária, devem ser evidenciadas no balanço financeiro, inclusive destacando o aporte de recursos para o RPPS. Para quem não sabe, o RPPS é o regime próprio de previdência social. Esse item C, tá, gente, devido à importância, eu vou destacar no próximo slide. Então, aguarda um pouquinho que eu vou falar sobre essas transferências financeiras de forma mais aprofundada. E, além disso, né, tem que trazer o saldo em espécie do exercício anterior, como a gente já sabe, né, é o caixa inicial, e o saldo em espécie para o exercício seguinte, que a gente já sabe que é o caixa final. Então, basicamente, né, essa é a estrutura do balanço financeiro de acordo com o MCASP, que é a única diferença, como a gente visualizou aí, que a receita e a despesa tem que ser discriminada em ordinário e vinculado, e tem lá destacado as transferências financeiras recebidas e concedidas. Então, vamos falar um pouquinho aí, né, das transferências financeiras concedidas e recebidas. Gente, primeiro assim, eu quero destacar para vocês o que é isso, né? Ó, refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Então, transferência financeira é movimentação de recursos financeiros, né, entre as entidades, direto ou indireto. Então, basicamente é isso, né? Vamos imaginar aqui que eu tenho aqui uma determinada estrutura de um ente que tem o órgão A, o órgão B e o órgão C. Então, pode ser que tenha movimentação de dinheiro, movimentação financeira, né? Quando a gente fala em movimentação financeira, aqui é de transferência de dinheiro entre as unidades. Então, pode ser que a unidade A transfira dinheiro para a unidade B, a unidade B transfira dinheiro para a unidade C, e isso são transferências financeiras. Então, por exemplo, na primeira operação, que a unidade A transfere para a unidade B, para a unidade A é transferência financeira concedida, e para a unidade B seria transferências financeiras recebidas. Da unidade B para a unidade C, para a unidade B seria transferências financeiras concedidas, e para a unidade C seria transferências financeiras recebidas, entendeu? Então, pode aparecer tanto do lado dos ingressos quanto do lado dos desembolsos. Beleza? Bom, podem ser orçamentárias e extra-orçamentárias. Então, todo cuidado é pouco. As transferências, elas podem ser tanto orçamentárias, financeiras, tá, gente, quanto extra-orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do orçamento, que são as cotas e repasses e subrepasses. Então, a gente tem aqui as transferências orçamentárias, que decorrem da execução do orçamento, e a gente tem também aquelas que não se relacionam ao orçamento em geral, que são aquelas que decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Então, gente, ó, só para a gente destacar, então, aqui a gente tem aqui, ó, as transferências, vou botar aqui para destacar, transferências financeiras. Então, a gente tem aqui as transferências financeiras. Então, a gente tem as transferências financeiras que podem ser orçamentárias e extra-orçamentárias. Então, é importante destacar. As orçamentárias, claro, que decorrem de operações orçamentárias, elas são chamadas de cota, repasse e subrepasse. Então, turma, se vocês observarem esse nome cota, repasse e subrepasse, já sabe que são transferências financeiras orçamentárias. E extra-orçamentárias? Extra-orçamentárias são aquelas decorrentes de transferências, como o nome já diz, né,
transferência de recursos, né? Transferências financeiras para restos a pagar, para RP, para pagamento de RP. Então, nesse caso, seriam transferências financeiras extra-orçamentárias. E as transferências financeiras orçamentárias são as cotas, repasses e subrepasses. E as transferências extra-orçamentárias são aquelas transferências para restos a pagar, ok? Então, essa visualização que a gente tem que ter aí no nosso entendimento. Então, gente, cuidado, principalmente com as transferências financeiras extra-orçamentárias, porque muita gente pode confundir com pagamento de restos a pagar. Pagamento de restos a pagar são pagamentos extra-orçamentários, tá? Quando o órgão paga os restos a pagar. Mas pode ser que antes de pagar os restos a pagar, esse órgão receba um recurso financeiro de outro órgão. Então, quando esse outro órgão transfere recurso financeiro para pagamento de restos a pagar, essa transferência não é o pagamento, é a transferência. Ela é considerada, tá, gente? É uma transferência financeira extra-orçamentária. Fica lá como transferência financeira extra-orçamentária. Agora, o pagamento de restos a pagar, aí já é um pagamento que fica no balanço financeiro como pagamento extra-orçamentário. Então, cuidado para não confundir transferência financeira extra-orçamentária com pagamento extra-orçamentário, tá bom? Bom, então agora vamos fazer a visualização, né, do balanço financeiro. Então, o balanço financeiro ele é dividido em duas colunas, eles também podem aparecer assim, né, de forma transversal, horizontal, mas eles são duas colunas, né? O balanço financeiro ele é dividido em duas colunas: os ingressos e os dispêndios, que a Lei 4.320 chama de receitas e despesas, mas o balanço financeiro atual ele aparece com as informações, né, as colunas, né? Ingressos e dispêndios. E aí você tem as receitas orçamentárias, por exemplo, nos ingressos, que se divide em ordinária e vinculada, né? Só para a gente lembrar aqui especificamente dessa visualização aí da receita orçamentária, né? Que a ordinária é a receita não carimbada. Lembra lá dos recursos da Previdência. E a vinculada é carimbada. Então, quando o governo recebe, né, por exemplo, recursos decorrentes de impostos, em regra, são receitas não carimbadas, ordinárias, ele aplica onde ele quiser. Vinculada, claro, onde que a lei orçamentária prevê. Vinculada, não. Ela já é um recurso que tem que ser aplicado na despesa que a lei determinou. Então, por exemplo, o recurso com Previdência só pode ser gasto, a receita previdenciária só pode ser gasta com recurso da Previdência. Maravilha? As transferências financeiras recebidas, né? Aí você tem as orçamentárias e as extra-orçamentárias, que a gente acabou de visualizar, né? Então, lembrar que também a gente tem a orçamentária como a extra-orçamentária. Então, orçamentária a gente é o repasse, cota, repasse, subrepasse, e a extra-orçamentária é para pagamento de restos a pagar. E recebimentos extra-orçamentários. E aí, gente, sempre importante destacar, né, que são as despesas extra-orçamentárias, perdão, são as receitas extra-orçamentárias, que a gente já estudou, e também a inscrição em restos a pagar. Lembra que a inscrição em restos a pagar também é considerado um recebimento extra-orçamentário para fechar o balanço. E tem o saldo do exercício anterior, e lembrar também, né, o caixa inicial. Então, a gente tem lá o caixa inicial e tem lá o total, beleza? Nas despesas orçamentárias, a gente também tem da mesma forma, nessa divisão em ordinária e não ordinária, mesma coisa, carimbada e não carimbada, né? Então, essa aqui é não carimbada. Então, paga com recurso não carimbado e a vinculada é paga com recurso carimbado. É a carimbada, tá legal? Lembrar que a despesa orçamentária que entra aqui seria empenhada e a receita seria, né, nesse caso, arrecadada. Então, a gente tem as transferências financeiras concedidas também, que tem que também pode ser orçamentária e extra-orçamentária, né? Cota, repasse, subrepasse e a questão do pagamento de reais a pagar. Beleza? E os pagamentos extra-orçamentários, que são as despesas extra-orçamentárias que são pagas. E também lembrar que nas despesas extra-orçamentárias tem lá o pagamento do RP. Sempre o pagamento do RP do ano anterior, né, é considerado um pagamento extra-orçamentário. E, por final, tem o saldo
para o exercício seguinte, que é o caixa final. Então, a gente tem aqui o saldo do exercício anterior, o caixa inicial, e o saldo para o exercício seguinte é o caixa final. E é sempre importante destacar que o total dos ingressos no final tem que ser igual ao total dos dispêndios ou desembolsos, né? Então, tem essa visualização aí que a gente tem que ter em relação ao balanço financeiro. Bom, o balanço financeiro, a principal informação que tem que ser extraída do balanço financeiro é o resultado financeiro. O resultado financeiro, o que é o resultado financeiro? É a variação do caixa. Quanto que eu tinha de caixa no início do exercício e quanto que eu tenho de caixa agora no final do exercício. Então, basicamente, essa informação que tem que ser buscada e apurada no balanço financeiro, né? Qual foi essa evolução aí? Isso? Ou a involução, né, do caixa? Isso que é dado no balanço financeiro. Então, tem duas formas de se apurar, né? O balanço financeiro, a primeira forma, o modo 1, é só pegar o caixa inicial, aí aqui é bem fácil, né? Pegar o caixa final, que é o caixa para o exercício seguinte, e tirar o caixa inicial, que é o caixa para o exercício anterior. Aí sim eu vou encontrar lá o resultado financeiro do exercício. Agora, se eu não tenho caixa, também é fácil, né? Para a gente encontrar o resultado financeiro, que aí é só você pegar tudo que tem de ingresso, né? As transferências, as receitas orçamentárias, as transferências financeiras recebidas, os recebimentos extra-orçamentários, tirar a despesa orçamentária, lembrar que aqui também soma, né? Tirar as transferências financeiras concedidas e os pagamentos extra-orçamentários, ou seja, tudo que entrou e tudo que saiu, que você vai encontrar também o resultado financeiro do exercício. Ou você encontra pela variação do caixa, ou você encontra pela diferença entre os ingressos e os dispêndios. Maravilha? Então, é dessa forma que você pode apurar aí o resultado financeiro que é apurado, claro, no balanço financeiro. Mas cuidado, tá, gente? Que o resultado financeiro é diferente, tá, gente? Então, é diferente do saldo financeiro. Só para a gente entender. Quando eu falar resultado financeiro, é a variação do caixa entre um ano e outro. Então, o resultado financeiro é a variação do caixa. Se ele aumentou ou diminuiu. Agora, o saldo financeiro não. É o caixa final, que é o saldo para o exercício seguinte, né? Ali 4.320, chama esse saldo final de saldo do exercício seguinte. Então, cuidado, tá, gente? Para não confundir resultado financeiro com saldo financeiro na questão. E as bancas adoram fazer isso, né? Confundir você, quando você está pensando que é para apurar o resultado financeiro, é para apurar o saldo financeiro e vice-versa, tá legal? Então, só cuidado com isso. Bom, antes da gente fazer os exercícios de fixação, né, vou colocar aqui para vocês alguns alertas importantes que de vez em quando, né, são cobrados aí nas bancas e a gente tem que ficar atento. Então, a gente tem lá o resultado financeiro do exercício, não deve ser confundido com superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no balanço patrimonial. Muita gente confunde, né, o famoso superávit financeiro. O superávit financeiro, que é fonte para abertura de crédito adicional, ele é apurado no balanço patrimonial. Então, quando for perguntado sobre o superávit financeiro, lembrar que o superávit financeiro é diferente do resultado financeiro. O superávit financeiro é quando ativo financeiro é maior do que o passivo financeiro. E essa diferença entre o ativo financeiro e passivo financeiro não é apurado no balanço financeiro, é apurado, né, gente, no balanço patrimonial. E lembrar que esse superávit financeiro que é fonte para abertura de créditos adicionais. E não, basicamente, o resultado financeiro. O resultado financeiro é a variação do caixa. Superávit financeiro é aquela poupança que eu falo nas aulas de créditos adicionais. É uma poupança que o governo fez
e com essa base no ano anterior, e é com base nessa poupança que ele pode abrir créditos adicionais. Mas isso é apurado, superávit financeiro, gente, cuidado, ele é apurado no balanço patrimonial. O que é apurado no balanço financeiro é o resultado financeiro. Esse sim, o resultado financeiro é apurado no balanço financeiro. Agora, o superávit financeiro é apurado no balanço patrimonial, e isso que é fonte para abertura de crédito adicional, ok? Vamos para outro alerta. Em geral, o resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. É claro, ter dinheiro em caixa é quase sempre bom. No entanto, a variação positiva da disponibilidade no período não é sinônimo necessariamente de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa necessariamente um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução no endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o balanço patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extra-orçamentárias. Então, turma, eu só queria destacar para vocês que, se cair em prova, né, o resultado financeiro, ele em regra, né, você tendo lá um resultado financeiro positivo, que em regra ele é um resultado bom para a administração, mas nem sempre. Como já foi colocado aí nessa informação extraída do MCASP, o próprio MCASP ele diz que nem sempre o resultado financeiro positivo é um bom indicador de desempenho, que pode ser, inclusive, proveniente de muitos empréstimos que foram feitos, ou seja, uma elevação do endividamento público. E, da mesma forma, um resultado financeiro negativo não necessariamente também é considerado aí um desempenho negativo, já que pode decorrer, por exemplo, da redução do endividamento público. Maravilha? Então tem que tomar cuidado ao ser analisado, né, na hora da análise do resultado financeiro. Maravilha?